e ouvir a palavra de Jesus. Se não aprendemos a ouvir a Jesus, nada muda na nossa vida. Falar em mudança, hoje é o dia da mudança, é tempo de mudança, tempo que nós nos estabelecemos em Deus e mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Agora, a mudança, ela tem que começar dentro de nós. É muito comum você encontrar hoje, você vê isso hoje. Às vezes a pessoa quer fazer na vida dela uma verdadeira revolução. Faz curso de tudo. Tudo que você imagina, ela faz curso, ela fala que vai mudar, que vai vencer, que vai prosperar, e se prepara, e se esforça, e em muitos casos, infelizmente, não acontece. E a pessoa acaba ficando até frustrada. Por que que isso acontece? Vem essa frustração, não muda nada. Porque às vezes nós procuramos a mudança do lado de fora. A mudança que precisamos começa dentro de nós. Nós só vamos mudar, nós só vamos vencer, nós só seremos abençoados quando nós começarmos essa mudança dentro de nós. E eu não estou falando de uma mudança, por exemplo, de religião, de filosofia religiosa, uma mudança de pensamento, uma mudança de palavra. Não, temos que mudar o nosso coração. Quando o nosso coração é mudado, nós mudamos dentro de nós, o coração muda, tudo na vida se transforma. Uma pessoa que vive na derrota completa, ela se levanta e ela vai tornar-se um vencedor. A pessoa que vive na doença, ela vai se levantar curada. A pessoa que está cheia de problemas, ela vai enxergar, encontrar solução para os seus problemas e ela vencerá em nome de Jesus. Mas a mudança, vou repetir, começa dentro de nós. Procure então hoje, deixe Deus falar ao seu coração e essa mudança começar na sua vida. Nem sempre é fácil, mas Deus pode fazer. Bem, também você pode deixar aí nos comentários do nosso vídeo o seu pedido de oração, mas hoje é domingo, hoje é dia de orar. Deixa o seu pedido de oração, escreve aí o seu nome, escreve o nome de alguém que está precisando de uma oração, que você precisa, aquela situação na sua vida que precisa de uma mudança, tem uma situação na sua vida que precisa mudar, escreva aí seu nome, o nome daquela situação ou aquela situação que precisa mudar. Compartilhe também esse culto com alguém que precisa de uma oração. Quero fazer daqui a pouco, no final da transmissão, fazer uma oração séria com você, e o que tiver que cair por terra, vai cair. Onde tiver que acontecer uma mudança, vai acontecer, em nome do Senhor Jesus. Então participe, compartilhe, curta a nossa live, deixe o seu pedido de oração. Não quero você só assistindo não, quero você participando em nome de Jesus. Bem, falar nisso, tem a sua Bíblia aí? Vamos meditar na palavra? Gênesis capítulo 32, nós vamos ler o versículo número 6 em diante. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 32, a partir do versículo meia dúzia, versículo 6. Ele diz assim: E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito, e angustiou-se, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos. Por que o Jacó mandou mensageiros até o irmão? Aqui há uma coisa importante para se entender, né? A Bíblia diz que o irmão tinha feito uma promessa, que o mataria. Ele estava jurado de morte pelo irmão. O irmão disse: quando o nosso pai morrer, eu vou matar você, eu vou acabar com você. Por quê? O Esaú achava que o Jacó tinha roubado o seu direito de primogenitura. Mas se você estudar a Bíblia, se você ler a Bíblia Sagrada, você verá que não é bem assim. E ele vendeu o direito de primogenitura para o irmão. Ele não foi enganado, ele fez algo deliberado, mas foi tomado pela ira e ele determinou que mataria o irmão. E chegou o momento do encontro, irmão. Aconteceu tudo na vida do Jacó, ele prosperou, casou, tinha bastante gado e aconteceu o dia do encontro. Meu irmãozinho, existem situações, ou existem pessoas, melhor dizendo, que vão protelando as decisões que ele tem que tomar na vida. Isso é um mal, isso é um erro. Nós temos de enfrentar as situações e vencê-las, e resolvê-las. À medida, quanto mais a pessoa vai protelando as decisões, o problema que ela tem que resolver, ela vai jogando para frente, mais ela vai adiando as coisas e vai sofrendo. Não faça isso. Você tem de enfrentar essa situação e resolvê-la.
Não deixe problema por resolver. Coloque isso no seu coração. Não jogue para frente aquele problema que vem perturbando você. Você tem que resolvê-lo. Que lutar diante de Deus, que buscar a Deus e mudar essa situação. E resolver o problema de uma vez por todas. E o Jacó não pôde evitar, irmão. Chegou o momento que ele iria encontrar-se com seu irmão. E ele então mandou alguns mensageiros para ver. Ele queria entender como é que estava o coração do irmão. Será que ele já tinha mudado? Ele estava com outro pensamento? Mas nós vimos que não. Ele ainda estava decidido a acabar com a vida do Jacó. E a Bíblia diz então, irmão, que o Jacó, quando ouviu isso, no versículo 8, completando aqui a leitura, porque dizia, se Esaú vier a uma banda e o ferir, o outro bando escapará. Então, quando ele ouviu isso, ele tomou providências que ele achava certo. Aqui é uma outra lição. Ele fez tudo que veio na mente dele, ele fez um plano. O plano dele, para ele era o melhor. E quantas vezes nós fazemos isso também, irmão? Quantas pessoas hoje, por exemplo, estão fazendo planos para mudar uma situação difícil que eles estão vivendo? Ele faz um plano para prosperar, para melhorar de vida, faz um plano, traça metas para poder resolver aquele problema no lar, com o filho, no casamento, aquele problema financeiro. A pessoa vai fazendo planos, vai traçando estratégias, mas infelizmente em muitos casos nada acontece. E aí a pessoa se pergunta, mas eu não sou de Deus? Eu tenho tanta fé, por que nada aconteceu? Porque muitas vezes estamos agindo não por direção de Deus. Os planos que nós estamos fazendo para resolver o nosso problema não são direção de Deus, mas são estratégias humanas, que a pessoa toma decisões da sua mente, ou até no momento de desespero, ela vai e ela traça ali um plano, ela faz alguma coisa, e infelizmente aquilo não vai dar certo. Está faltando a bênção de Deus, está faltando a direção de Deus. Em outras palavras, está faltando a mudança verdadeira acontecer, que eu falei aqui no início. Se queremos ser abençoados, a mudança que precisamos começa dentro de nós. Vamos lá para o versículo 22, nós vamos já entender aqui o que precisa acontecer. Do mesmo capítulo aí, Gênesis 32, versículo 22. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Aqui há uma lição, irmão. Será que não estamos também precisando, como Jacó, passar o val do Jaboque? Nós estamos precisando ter um tempo a sós com Deus. O Jacó pegou tudo aquilo que ele tinha e fez passar o ribeiro, mas ele não foi, ele ficou só. E aquela noite ele foi buscar a Deus, irmão. Será que não estamos também precisando, ao exemplo do Jacó, passar um tempo maior a sós com Deus, buscando a Deus? E enquanto Jacó fazia isso, que ele não ficou lá para chorar, para se lamentar, ele ficou buscando a Deus, ele ficou orando, clamando a direção de Deus. Quando Jacó deu por si, tinha ali um homem, tinha um anjo de Deus diante dele, e queria passar por ele, mas a Bíblia diz que o Jacó não deixou. Ele lutou com esse anjo toda a noite. Meu amado, um homem, um ser humano, fisicamente falando, não tem condições de lutar com o anjo de Deus. O que o Jacó fez foi segurar o anjo de Deus, literalmente lutou com ele, e não queria deixá-lo ir, até que o anjo o abençoasse. Isso é uma grande lição para nós, querido. Temos de segurar a palavra que nós estamos recebendo de Deus. A palavra que falou no nosso coração. É essa palavra que faz a mudança no nosso coração, na nossa vida. Temos que pegar a palavra de Deus e executá-la. E às vezes não é fácil. Ele teve que lutar com aquele anjo a noite toda, às vezes temos que lutar também. Lutar com aquela palavra, com aquela revelação,
para colocá-la em prática. Praticar a palavra de Deus. Alguém já disse que nenhuma mudança é fácil, e eu concordo plenamente. Mudar não é fácil. Sempre que fazemos uma mudança em alguma coisa na vida, é uma experiência que requer trabalho, é uma experiência que requer esforço. E em alguns casos requer adaptação, requer o esforço físico, às vezes o esforço financeiro, eu estou falando humanamente. Espiritualmente é a mesma coisa, requer um esforço da nossa parte, nos esforçar para fazer determinada coisa que não fazíamos, nos esforçar para deixar de fazer alguma coisa que nós gostamos de fazer, gostávamos de fazer, mas que Deus falou no nosso coração, que nós devemos mudar aquela situação. É um esforço que temos de fazer, é uma mudança. Ou seja, eu ainda na mesma mensagem da sexta-feira falei aqui, não sei se você assistiu a live da sexta-feira, que quando Jesus chegou na casa da Marta e da Maria, ele mudou a rotina daquela casa. Irmão, reflita comigo, o que mudou na sua vida depois que você conheceu o Evangelho? Infelizmente, muitos não mudaram, não mudou nada. Tem gente que, não, pastor, tudo é igual, graças a Deus tudo é igual. Não, graças a Deus não, tem que mudar. Às vezes tem que mudar a maneira de falar. A pessoa veio para o Evangelho com um falar negativo, veio para o Evangelho acostumado a confessar a derrota e continua fazendo a mesma coisa. Ele veio para o Evangelho no pecado, como a maioria de nós, mas ele não mudou, ele continua em pecado, continua da mesma maneira. Não houve uma mudança na vida dele. Amado, quando a palavra de Deus entra de fato na nossa vida, há um rebuliço, há uma mudança. Enquanto Ezequiel profetizava naquele vale dos ossos secos, houve ali um rebuliço, e isso tem que acontecer também na nossa vida. Às vezes a pessoa quer que Deus faça uma mudança na vida dela, mas ele não deixa Deus fazer. Deus dá a palavra, mas ele não guarda a palavra, ele não põe em prática a palavra de Deus. Aquele anjo foi até lá para abençoar o Jacó, e o Jacó entendeu que aquele homem que estava diante dele era um mensageiro de Deus. O anjo é o mensageiro. Aquele homem era mensageiro de Deus para abençoá-lo, para mudar a situação que ele estava vivendo, e ele queria passar por ele. O Jacó não deixou. Irmão, quantas revelações da palavra de Deus nós estamos deixando passar por nós, querido? Quantas revelações de Deus nós estamos deixando passar? Hoje, muitos, infelizmente, estão perdendo a bênção de Deus. Estamos vivendo uma geração que está trocando a palavra de Deus por qualquer coisa. Troca a palavra de Deus por uma experiência emocional. Troca a palavra de Deus por alguém que massageia o ego dele, por uma posição, por um cargo, por um prazer. Troca a palavra de Deus por qualquer coisa, que despreza aquilo que Deus fala ao coração. Como é que Deus vai mudar a nossa vida? Cuidado, nós temos de entender que quando Deus nos dá a palavra, Ele se colocou diante de nós, e pela palavra de Deus, nós vamos transformar a nossa vida. É tempo de mudança, é tempo de se levantar. Ah, pastor, mas nessa pandemia, quem é que pode vencer? Aquele que acredita no poder de Deus. Não estamos desprezando coisa alguma, orientação nenhuma, mas é hora do povo de Deus acordar, meu irmão. É hora do povo de Deus se despertar, começar a mandar o mal embora, começar a tomar uma posição com Deus. Então, meu querido, não deixe a palavra de Deus passar por você sem que ela produza uma mudança na sua vida, sem que ela te abençoe. O Jacó foi tocado na juntura da coxa, e a Bíblia diz que deslocou-se a juntura da coxa do Jacó. Houve uma mudança, até uma marca, ele ficou marcado por aquela experiência que ele teve com Deus. Isso é um símbolo. Quando Jacó, à medida que o Jacó segurava ali o anjo de Deus, aquilo marcou a vida dele. Toda experiência com Deus marca a nossa vida. Para que haja uma mudança, é necessário estar disposto a se colocar diante de Deus. Deixe Deus falar ao seu coração, segure a palavra de Deus. Mas vamos continuar um pouquinho aqui. Versículo 27. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Olha que bonita essa palavra, irmão. O Jacó saiu daquela experiência até com o nome mudado. Era para mostrar que aquela experiência que o Jacó teve com Deus, irmão, tinha transformado a sua vida. Não era mais o enganador, nem significa Jacó.
Jacó era enganador. Agora o Jacó era diferente, era um príncipe de Deus. Ô irmão, Deus ainda sabe fazer o enganador se tornar um príncipe de Deus, se tornar um homem de Deus. Deus ainda sabe fazer a pessoa de vida errada tornar-se um instrumento nas mãos dele. Deus ainda sabe fazer o viciado tornar-se um grande homem de Deus, tornar-se uma pessoa liberta. Deus ainda sabe fazer o rebelde tornar-se uma pessoa abençoada, mas nós precisamos permitir que Deus nos dê essa experiência, que Deus transforme a nossa vida. Jacó permitiu-se ser tocado por Deus, e às vezes a pessoa não permite. Quando a palavra fala o coração dele, ele se esquiva, não vai tocar em mim, vai me ferir. Quantas vezes, irmão, estamos tão cautelosos, cuidadosos, que não permitimos que Deus mude a nossa vida. Às vezes é necessário, se for necessário, sair ferido de uma experiência com Deus, porque a ferida que Deus faz, que Ele abre, Ele vem e cura, e Ele muda completamente a nossa vida, a nossa história. Então, ele não era mais o enganador, mas agora ele era um homem de Deus, irmão. Algumas pessoas precisam passar por essa mudança. Algumas coisas têm que mudar na nossa vida para que sejamos abençoados. Alguns, têm que mudar o caráter. Me perdoe, não se ofenda com isso, mas tem que mudar o caráter. Deixar a mentira, deixar o fingimento, deixar, às vezes, aquela palavra que não é verdadeira e viver na verdade. Aí alguém vai dizer, mas pastor, se eu falar a verdade, não tem como eu viver. Não, mentira, isso é o inimigo que diz para você. Eu não vou ganhar dinheiro, não, isso é coisa do inimigo. A Bíblia diz que o que fala a verdade manifesta a justiça de Deus. Para o homem, isso aí não tem muito valor, mas para Deus, falar a verdade abençoa a nossa vida. Às vezes tem de mudar o caráter. É triste quando você ouve de crente, de cristão. Às vezes uma pessoa falando comigo de um cidadão que era evangélico, que era crente, um conhecido meu. E ele disse, olha, o pastor, o fulano de tal, de cada 10 coisas que ele fala, o senhor não pode acreditar não, 11 é mentira. Como é que pode, irmão, um filho de Deus ter essa fama? Às vezes fama de desonesto, que passa os outros para trás, e você não faz, não pode fazer negócio com ele, não faz não, ele não paga, compra tudo, mas não paga nada. Olha que coisa triste, irmão. Tá certo, passar por um problema na vida, toda pessoa passa, mas às vezes a pessoa age de uma maneira deliberada, né? Ele faz o negócio sabendo que ele não vai honrar. Quantas pessoas fazem isso, irmão? É o famoso caloteiro, né? Ele faz o negócio sabendo que ele não vai honrar o compromisso. Ele sabe que ele não tem condição, ele está no vermelho, ele já nem poderia comprar há muito tempo, mas ele faz o negócio sabendo que ele não vai honrar. Irmão, para que a vida se transforme, muitos têm que mudar esse caráter. Tem que deixar o Senhor Deus moldar o seu caráter. O Senhor Deus, quando molda o nosso caráter, Ele faz de nós pessoas dele, pessoas abençoadas. E Ele abre portas, Ele faz o impossível acontecer. Mas nós temos que deixar Ele trabalhar. Algumas pessoas, para serem abençoados, precisam deixar o rancor, deixar a mágoa, o ódio, o desejo de vingança. Tem que deixar isso tudo para trás. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. É essa mudança que tem que acontecer. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas pastor, ele fez algo muito errado comigo. Ele tomou a minha empresa, a minha fonte de renda. Ele destruiu o meu lar. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Tem que deixar o ressentimento, tem que deixar o rancor, tem que deixar o desejo de vingança. Às vezes até um pecado, irmão, que ninguém sabe daquilo. É ele e ele. Só ele sabe aquilo que ele faz. Mas tem que deixar. Porque quando Deus dá a palavra, Ele dá a palavra para mudar. Para vencermos a batalha, para sermos abençoados, é necessário permitir que Deus faça algumas mudanças na nossa vida. Tem mudanças que Deus mesmo faz. Tem aquilo que Ele fala conosco, que Ele quer que a gente faça. Ele pediu para Marta e para Maria, irmãs do Lázaro, né? Quando Lázaro tinha partido, tinha morrido, já fazia 4 dias, Ele pediu para elas, tirem a pedra tinha que ser tirada. E Ele podia fazer o milagre. O que era mais fácil? Se nós fizermos aqui uma reflexão, o que era mais fácil? Tirar a pedra ou fazer o defunto viver? Eu acho que tirar a pedra é mais fácil, né? Do que fazer o defunto viver. Mas ele não podia tirar? Podia, claro que ele podia. Mas tem coisas, isso é uma lição, tem coisas que nós temos que fazer.
Existem coisas que temos que mudar para que a mudança de Deus comece a se mostrar na nossa vida. Deus queria fazer um milagre ali, irmão, mas era necessário que o Jacó mudasse. Será que não estamos precisando também passar mais tempo a sós com Deus? Permitir que Ele faça essa mudança em nós, para que o milagre possa acontecer? E se você vê aqui então, alguns têm que deixar, só para completar, né? O desânimo, deixar as dúvidas e se levantar, deixar os traumas. Não, pastor, eu não faço mais isso não, que misericórdia. Às vezes a pessoa pega um livramento que ela recebe de Deus, e aquilo traumatiza ela. Não, é livramento de Deus, é para dar um testemunho do milagre que Deus fez, não é para deixar você perturbado. Toma posição com Deus. Não, isso não vai mais me atrapalhar. Vou deixar essa dúvida, vou deixar esse desânimo me levantar, eu vou mudar a minha vida em nome de Jesus. E como é que eu consigo fazer essas mudanças? Se agarrando à palavra de Deus. O cristão não é aquele que diz que é de igreja. O cristão é aquele que vive a palavra de Deus, que se agarra à palavra de Deus. E olha o que Deus fez pelo Jacó. Só para fechar a mensagem aqui, capítulo 33, versículo 1 em diante. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel, e as duas servas, e pôs as servas e os seus filhos na frente, e a Leia e a seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros, e ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Olha a mudança que aconteceu, irmão. Aquele que queria matar, a partir daí, se você ler a história completa, oferecendo proteção. Aquele que veio disposto a fazer mal, agora só tinha saudade no coração. Olha a mudança que Deus faz. Deus pode fazer a mesma mudança na sua vida, no seu casamento, no relacionamento com seus filhos, no seu trabalho, na sua prosperidade. Ele é poderoso para operar milagres. Deixe Deus fazer o milagre. Deixe Ele fazer a mudança que Ele tem falado ao seu coração, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração com você agora, e eu não sei, mas se você precisa de um milagre, se você precisa de uma bênção, você enfrenta uma luta, um problema, eu quero orar com você. Fique de pé onde você estiver e feche os seus olhos agora. Se você não pode orar onde você está, vá para um lugar que você pode orar. Irmão, não é só assistir o culto não, é participar, é buscar a Deus. Se você não deixou o pedido ainda, deixa agora. Vamos clamar juntos a Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus e abra o coração. Diante da presença de Deus há plenitude de alegrias. Diante do Senhor há milagres, há alegrias, há vitória. É hora de se aproximar de Deus. É hora de você deixar o Senhor te tocar de uma maneira especial. Se agarrar à palavra que Ele falou ao seu coração e deixar essa palavra fazer uma mudança na sua vida. Deus está te visitando, querido. Oh, aleluia, aleluia. Vem, Senhor. Vem, toca-nos agora com o teu poder, Pai. É um momento santo, é um momento de oração. É um momento de nós abrirmos a nossa alma, Pai, e derramar, Senhor, o nosso coração diante do teu altar. Ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, nós precisamos da tua presença, Senhor. Nós precisamos do teu poder. Deixa Ele tocar o seu coração. Peça para Ele encher a sua vida. Cante para Ele isso, amado. Espírito, encha a minha vida. Encha-me com seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Mais uma vez, diga: Espírito, encha a minha vida. Encha-me com seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Então declare para Deus:
as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. As minhas mãos, diga de novo, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. Cante mais uma vez, Espírito, Espírito, encha minha vida, encha-me com seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Então cante de coração, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. Pai, queremos o teu poder enchendo a nossa vida, ó Espírito de Deus. Hoje, Pai, vem fazer uma mudança, uma transformação nesta vida. Esse coração atribulado, aflito, esse coração que anda perturbado, que anda cheio de temores, de medo, essa pessoa que anda tendo ataques, Pai, crise de pânico, de ansiedade, de depressão, liberta essa pessoa agora, essa pessoa diagnosticada com uma doença grave, essa pessoa que precisa de um milagre, de um socorro do Senhor. Toca nela agora, Pai, liberta essa pessoa em nome de Jesus. Esse homem que está orando e dizendo: Deus, eu estou mudando a minha vida, eu estou mudando a minha história, eu estou me levantando, eu estou tomando uma posição diante de Deus, em nome de Jesus. Liberta essa pessoa, Pai, quebra esse laço do mal, esse laço do inferno, em nome de Jesus. E eu digo a você, o demônio de doença, o demônio da depressão, o demônio que faz essa pessoa sofrer, que põe esse mal na vida dela, saia daí agora, saia desse corpo, da mente, do subconsciente, sai desse casamento, desse lar, sai dessa família. Toda perturbação, toda maldição, toda obra do inferno, saia todos os males, sai toda perturbação, pega tudo aquilo que é seu agora, em nome de Jesus, e vai embora desta vida, em nome de Jesus Cristo. Pai, envia o teu poder, que o seu anjo, o teu poder toque agora nessa pessoa, essa pessoa seja livre, seja fortalecida, abençoada, em nome de Jesus. Pai, te adoramos agora. Pode adorar a Deus, pode se alegrar na presença.